O que você tem notado? A gente tem notado muitos jovens, por exemplo, com problemas osteomusculares, com dor nas costas, porque essa pessoa que está ali no home office, ela não está usando, de repente, o equipamento adequado, né? Não é ergonomicamente favorável a ela, como na sua empresa, por exemplo. E muita gente, naquele momento que ficou desempregado, passou a empreender, né? Sim, exatamente. Foi a saída, o empreendedorismo. Basicamente é isso, a gente ainda está em processo e agora começa a receber esses reflexos do que foi esse período de pandemia e agora o pós-pandemia. Olá, eu sou Andréa Mello e este é o VidaCast, o seu podcast com foco em qualidade de vida. E nós chegamos aqui ao 3º episódio da 2ª temporada e hoje o assunto, gente, é uma sugestão sua, de você aí que assiste a gente. Lembra que na primeira temporada eu coloquei uma caixinha de perguntas, que temas vocês querem ver a gente aqui discutindo, né? O que vocês querem saber mais? E eu recebi essa proposta de falar sobre o mercado de trabalho pós-pandemia. Então, esse é o nosso assunto de hoje, né? Mas antes, vamos lá lembrar você, né, que se não tá seguindo ainda o canal, tem YouTube, tem Instagram, bora lá seguir, né? Ativar o sininho para não perder nada do que acontece por aqui, né? E agradecer também aos parceiros, né, que ajudam a gente a fazer a coisa acontecer, né? Começo com o Estúdio 317, dos meus amigos Bibiano Neto e o Marcos Antônio lá de Birigui, que cuidam dos meus cabelos. Tem a Dani Cassiano, né? Aquela linda que tem uma loja com o mesmo nome aqui em Araçatuba, que tem os cosméticos mais bacanas, de melhor qualidade, tanto nacionais como internacionais, né? Os importados, consultora de beleza, enfim. E tem também a loja online www.danicassiano.com.br para quem não é de Araçatuba, combinado? Então vamos lá agora apresentar os nossos convidados de hoje, que são muito queridos. Eu começo aqui à minha frente a Dayana Kodama, ela é consultora de negócios do Sebrae aqui de Araçatuba e vai falar aí sobre esse cenário, né, do mercado de trabalho pós-pandemia. Obrigada, tudo bem, Dayana? Obrigada pela participação. A gente que agradece aqui, né, o Wilson Constante aqui também com a gente, ele é médico do trabalho. E uma curiosidade aqui para vocês, a gente trabalhou juntos na Rede Globo, ele era jornalista, gente, agora ele é médico. Continuo, mas, né? Agora você... Desculpa, eu tô com a boca um pouco seca aqui. Acho que é o tempo, né, gente? Tá tão muito seco, meu Deus do céu. Mas então, o Wilson Constante, ele é médico do trabalho e ele entra aqui na nossa conversa falando exatamente sobre como anda aí a saúde, né, desse trabalhador pós esse período de pandemia, né? Na pandemia a gente sabe que o sofrimento foi gigante, agora a gente quer saber como que isso tá por agora, né? Então vamos começar. Primeiro, obrigado também, viu, Wilson, pela presença. Obrigado pelo convite. Que isso, olha... Então, começando falando aí da pandemia em si, né? Ela veio lá por 2020, né? E foi um choque tremendo, né? Especialmente para o mercado de trabalho, não é isso, Dayana? Isso, exatamente. Foi um choque, né, para toda a população e muito mais forte para o mercado de trabalho, para as empresas. Então, aumentou-se o desemprego, o número de empresas fechando, empresas pequenas que também empregavam funcionários e empresas passando por dificuldade. Então foi um momento de, vamos dizer, de uma surpresa negativa, né, para toda a sociedade, que teve que se realocar, teve que procurar novos caminhos, né, no meio de uma instabilidade de saúde pública, mas, né, que as contas venciam, as coisas aconteciam e foi se prolongando. Não foi um período tão curto como se imaginava no início, quando teve, né, os bloqueios, né, de todo mundo ter que ficar realmente restrito, né, em seus lares. Então, realmente teve essa movimentação da reinvenção, né, do empreendedorismo. Aí. E esse choque duro aí que a gente está falando atingiu, como você disse, tanto empresas como empregados, né, porque CLTs foram desligados. E os empresários também, muitos tiveram que fechar as portas, né? E isso começou a mudar quando, assim, que o cenário começou a melhorar?
Olha, para ter uma melhora, vamos dizer assim, no horizonte, porque envolvia uma questão de saúde pública, finais de 2021 para 2022. Certo. Porque a gente teve a paralisação em março de 2020, no final do ano uma retomada, em 21 uma paralisação novamente, né, das quarentenas e tudo mais. Então ficou ainda um sentimento ali de insegurança. Então, novamente, a retomada até mesmo de uma esperança, de um horizonte melhor, no final de 2021, aí depois de 2022, começa a se retomar os trabalhos, sem tanto receio, mas ainda com receio da questão de saúde pública, né? Mas aí começa a ter mais possibilidades de novos horizontes, novas oportunidades, e se readequando, né? Porque mudou o modo de trabalho, o modo de empreender, o modo até de se consumir, porque nós, como os consumidores, também mudamos. Exatamente. Né? E é aí que eu te pergunto, né? Com tudo isso que aconteceu, com essa volta, já foi diferente, né? Já foi com mais empreendedores no mercado, né? Porque muita gente, naquele momento que ficou desempregado, passou a empreender, né? Sim, exatamente. Foi a saída, o empreendedorismo. E buscar suprir as necessidades que a sociedade, a comunidade, a população tinha, de ter acesso a serviços, a produtos, e de qual maneira a gente poderia oferecer esses produtos e serviços e chegar até o cliente, até os consumidores, que tinha essa questão da restrição, do contato, da presença física. Então há uma transformação muito rápida da sociedade para a questão digital, para a questão online, para o contato, para a comunicação, né, WhatsApp ou outras formas, para que as pessoas voltassem a se integrar e aí buscar seus produtos e seus serviços no mercado. Então, o empreendedorismo vai nessa, vamos dizer, nessa onda, né, desse chacoalhão que foi na sociedade como um todo. E essa onda, né, de ir para o digital e tudo mais, continua até hoje, né? Muita gente não mudou, tem a forma híbrida ainda, mas ainda muita gente prefere ficar, né, no home office, enfim. E aí que eu queria saber com você, Wilson, porque é tão difícil. É doutor Wilson agora, né, Wilson? Wilson. Ô, Wilson, como fica a cabeça da pessoa neste momento, assim? Porque me parece que, da mesma forma que o home office ajuda em muitos sentidos, também tem seus riscos, né? Tem seus riscos, assim, ali ainda falando de pandemia, foi um susto, né? Foi um período de incerteza. A hora que a gente achava que ia retomar, acontecia um novo pico, né, do problema, como a Dayana disse, e então ficava aquela sensação de, será que agora vai? Será que agora vai? E, além disso, né, enfim, aquela situação toda, né, de uma emergência de saúde pública, a saúde mental das pessoas ficaram muito abalada, a saúde mental ficou muito abalada. E essa relação aí, questão dos empregos também, né? Sim. E as empresas precisaram se adequar. E um jeito de se adequar para continuar funcionando sem que fosse necessário fazer as demissões foi que o pessoal conseguisse trabalhar em casa. E aí já era um processo que vinha acontecendo, enfim, mas aí a pandemia, ela solidificou isso. E o pessoal foi para casa. Só que foi para casa, assim, meio que improvisado. Olha, tem que ir para casa, não pode trabalhar, a gente não pode parar, você tem que produzir. E aí esse trabalhador, ele sai do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente laboral, vai para sua casa, que ergonomicamente não está adequada, a pessoa perde ali o limite exatamente do trabalho, das suas horas de trabalho, com as suas horas dentro da sua casa, do seu convívio com a sua família, né? É aquela sensação de disponibilidade total, 24 horas. E, como a Dayana também falou, esse isolamento, porque, né, nós somos seres sociais, a gente necessita do ambiente de trabalho para produzir, para trocar ideias, para conversar, e as pessoas acabaram ficando isoladas, né? Então afetou de uma forma muito grande, que agora a gente está colhendo os reflexos, né? O que você tem notado? A gente tem notado muitos jovens, por exemplo, com problemas
osteomusculares, com dor nas costas, porque essa pessoa que está ali no home office, ela não está usando, de repente, o equipamento adequado, né? Não é ergonomicamente favorável a ela, como na sua empresa, por exemplo. A pessoa está ali usando uma cadeira de casa para trabalhar, então, assim, ela está sem o limite ali do horário, está usando os dispositivos, né, o equipamento ali que ela tem ao seu alcance, né? Que muitas vezes é um computador, um fone de ouvido, e a pessoa está ali fazendo. Então, isso afeta muito a saúde mental. Outra questão, a pessoa está ali disponível, né, 24 horas. As empresas precisam ter esse filtro para poder entender que a pessoa tem ali a sua jornada, que é estipulada 8 horas, né, 44 horas da semana, 40 horas da semana, tentar respeitar. Mas hoje, né, as telas não nos deixam conseguir. Tem que ter uma disciplina muito grande. Inicialmente, ali na pandemia, as pessoas brigavam para ir para casa trabalhar. Não, quero, né, dependendo da empresa e do escritório, você via que as pessoas estavam disputando para quem ia para casa trabalhar em casa, que eles entendiam como um privilégio. E esse movimento hoje já vem mudando. As pessoas que acabaram ficando em casa e a empresa entendeu que esse trabalho da pessoa podia ser desenvolvido realmente da casa dela, essas pessoas querem retornar para esse ambiente de trabalho para poder conversar, para poder confraternizar, para poder ter esse convívio social que é tão importante. Então, o ideal seria um híbrido, né, mesmo? Você ter a possibilidade, em alguns momentos, trabalhar de casa, outros do trabalho, porque você tem o melhor dos mundos, né? Os dois. Eu entendo que o ideal seria o que foi ideal para aquele trabalhador, especificamente dependendo da função também que ele faz. Porque algumas funções você não consegue desenvolver de casa, né? Nem consegue desenvolver sozinho. Outras já é mais possível, essa flexibilidade, né? Porque assim, cada um vai ter o que é ideal para você particularmente, né? É verdade. Mas basicamente é isso, a gente ainda está em processo e agora começa a receber esses reflexos do que foi esse período de pandemia e agora o pós-pandemia. Então, e aí, Dayana, a gente percebe também que nesse boom aí de empreendedores, as mulheres se destacam, né? Tem muita mulher empreendendo também. Recentemente saiu uma pesquisa em que quase 50% das mulheres, né, nesse mundo de empreendedores, quase 50% são mulheres. Isso, as mulheres têm empreendido mais, e aí talvez trabalhando o assunto de medicina do trabalho, elas também acabam acumulando funções, porque boa parte das mulheres que empreendem, elas também são chefes da casa, elas são a responsável, né, pela renda familiar, às vezes ali tem filhos, então ela acaba acumulando, então é um pouco mais pesado, né, e o que a gente percebe em empreendedoras é que elas trabalham nessas duas frentes e às vezes se misturam, né, o momento do trabalho, como não é uma pessoa contratada, né, via CLT, o limite é mais difícil ainda ter esse limite entre o tempo de trabalho, de lazer, a disciplina, né? De ter a separação, até porque é necessário, né? Quando você empreende, aí independente se é mulher ou homem, você se torna mais disponível aos seus clientes, né? E hoje os consumidores têm uma tendência também, são exigentes. Então, eles esperam e têm uma expectativa de um atendimento mais rápido, de prontidão. Né? Então, também é algo que acabou trazendo aí de uma ansiedade, de um acelero pós-pandemia. Né? Que o empreender tem exigido essa flexibilidade de horário também. E aí, ainda no mundo digital, né, a gente tem conseguido... avanços. Mas assim, não sei até que ponto, né? Porque eu tô pensando aqui na questão da inteligência artificial e tudo mais. As pessoas, elas recorrem à inteligência artificial achando que isso vai ajudar, mas a gente até bateu um papo, né, Wilson, que ao contrário disso, as pessoas acabam se sobrecarregando ainda mais. Explica pra gente. É porque assim, a inteligência artificial, né, está acontecendo, não tem como a gente ignorar. O que estava ontem, a gente já está diferente do que está hoje, e nesse exato momento que a gente está aqui conversando, está sendo desenvolvido, ela está sendo aprimorada, né? E a hora que a gente sair aqui da porta para fora, a gente vai se deparar com novas coisas que essas ferramentas podem oferecer. E o que acontece também é que esse processo de evolução tecnológica que a pandemia proporcionou,
entre aspas, de forma obrigatória, né, negativa, né? Eu acho que deu uma acelerou, já acelerada. estava rolando no mundo e colocou tudo em prática. Com relação à inteligência artificial, as pessoas que ela pode desenvolver alguns trabalhos, facilitar a vida, encurtar caminhos, né, a pessoa acaba fazendo uso dessas ferramentas acreditando que ela vai ter mais tempo disponível, né? Se eu levava X período, né, sei lá, 1 hora para desenvolver tal trabalho, com a IA eu vou conseguir fazer, sei lá, em 20 minutos, 10 minutos, nossa, eu vou ter mais tempo livre? Não é isso que vem acontecendo. A pessoa, né, e como você também falou dos CNPJs, né, dos empreendedores, ao invés deles desenvolverem, aproveitarem ali esse tempo livre, acaba acumulando mais funções. Não, se um trabalho que eu levava 1 hora para fazer, agora eu faço em 20 minutos, vou fazer de repente 5 trabalhos e vou ter aquele mesmo tempo e acaba se sobrecarregando, porque complicado, hein? Fisiologicamente a gente tem um limite, né? Mas assim, quando a pessoa está ali naquele ciclo, né, de trabalho, acaba não percebendo isso. E essas rotinas mais exaustivas aí têm sido motivo, imagino, de burnout, ansiedade, depressão, né? Doenças que a gente poderia imaginar que seria do ambiente de trabalho ali na empresa e tal, mas em casa também está rolando, né? Acaba acontecendo em casa porque a casa se tornou um ambiente de trabalho. Você não consegue estipular ali um limite, né? É uma linha que acaba sendo muito tênue entre o que eu estou ali na minha vivência cotidiana, na minha rotina domiciliar, com a minha rotina de trabalho, né? Será que agora eu vou conseguir, sei lá, de repente tomar um banho, mas o chefe está ligando, eu preciso daquela resposta imediatamente, e aí? Isso compromete. A pessoa acaba aumentando a sua carga de trabalho e essas doenças relacionadas à saúde mental, elas começam a aparecer, porque são jornadas extenuantes. Para vocês terem uma ideia, no mundo, segundo a OMS, mais de 700 mil pessoas morrem no mundo por ano por jornadas longas de trabalho. Isso acontece e é muita gente, né? Então, assim, são casos que as pessoas não conseguem perceber, os empregadores não conseguem ajustar ali a rotina. Muitas vezes não conseguem, muitas vezes porque não tem uma assessoria adequada ali com relação à saúde do trabalho. São diversos fatores. E agora, a saúde mental, que era uma coisa que já vinha ali na esteira das doenças osteomusculares, né, tendinites, sinovites, ela está cobrando um preço muito alto. Isso está acontecendo muito. Eu tenho certeza que nós aqui, todo mundo conhece, todo mundo trabalha e em algum momento está se sentindo sobrecarregado, né? Porque as telas também têm esse motivo de cobrar a gente ali toda hora. Os horários também de trabalho acabam impactando, né, o Wilson? Com certeza, porque assim, as pessoas, fisiologicamente falando, né, tem algumas pessoas que elas rendem mais pela manhã, outras rendem mais à tarde, outras rendem mais no período da noite. Porém, como eu digo novamente, é preciso estabelecer um limite ideal para você, né? Se for possível, você acordar isso com a sua empresa, com o seu empregador. Porque o que acontece? Algumas pessoas acabam passando esse limite. As pessoas, fisiologicamente falando, elas precisam ter um tempo de descanso. E esse descanso envolve descansar o corpo e o descanso mental, para você conseguir descansar e no outro dia conseguir produzir. E você acaba adentrando muito esse tempo, você acaba ficando ligado todo o tempo, muito mais do que, né, o ideal, e você aí não tem jeito, a ansiedade vai começar a aparecer, a depressão vai começar a aparecer, num quadro mais grave o burnout começa a surgir, você começa a apresentar sintomas. Se você percebe isso, ok, mas muitas vezes você não consegue perceber. Você só se dá conta a hora que você entra num quadro grave de esgotamento totalmente mental. E o problema, né, Daiane, é que aí você é empregador, você é empreendedor. Não dá para parar, né? Como é que faz? Não dá. Fiquei pensando aqui, também diminui a produtividade, né? Com Pensando certeza. Sim. tanto em funcionário como em empresário, a gente fala desse limite, até mesmo para ser mais produtivo, né? E aí trabalhando o empreendedor, né, formalizado ou não, essa questão de organizar o tempo
A gente trabalha muito nisso porque o pequeno negócio, o pequeno empreendedor, ele faz muitas atividades do negócio. Então a gente fala que ele faz desde atender o cliente, fazer a conta, contar um estoque. Multiprofissionalismo, né? Isso, múltiplas funções. Né? Ele não tem um chefe de departamento para cada área, então ele tem que estar em vários momentos da empresa. Só que ele precisa ter um momento, tanto do descanso, como o momento do pensar. Exato. Porque senão ele executa tanto, e aí cai naquilo que a gente realmente percebe, né, pelos atendimentos, que não produz tão bem, não pensa, aí sofre com a concorrência, sofre às vezes com a forma que lida com seus funcionários. Então é preciso realmente ter essa disciplina, conseguir ter um olhar para o negócio, para todas as tarefas que precisam ser feitas, mas também dar uma distanciada para pensar o negócio, inclusive até o descansar, porque às vezes o ócio é o momento que oxigena as ideias, vem as novas oportunidades. A gente percebe de empresários que estão com o seu negócio estagnado. Né? Mas o que está acontecendo? Eu não consigo crescer. Eu estou fazendo tudo certinho e o meu concorrente está crescendo. Por quê? De repente é isso. Eu estou trabalhando mais. Né? Estou muito mais cansado do que antes que eu conseguia. O que acontece? A pessoa não tem esse tempo para planejar, para fazer a sua estratégia de negócio. Como que a pessoa vai crescer se ela não tem tempo? Ela só está trabalhando, ela só está entregando, ela não está conseguindo produzir. E é necessária a criatividade, essa saúde mental. Você tem que ter a saúde mental para você conseguir ver para onde o seu negócio está seguindo. Isso realmente a pessoa tem que ter disciplina mesmo e organizar tudo, né? E uma coisa que a gente estava falando também agora há pouco, né, Wilson, com relação ao trabalho antes ficava em casa e agora você leva o trabalho, né? Então realmente a disciplina tem que ter. E aí, aproveitando essa coisa das ferramentas e tudo mais, as redes sociais acabam sendo vitrines, né? Para o mercado de trabalho ou para os negócios? Para os negócios, para os empreendedores, né? É ali que eles acabam se mostrando. Sim, as redes sociais, as mídias digitais, os marketplace, para quem, né, tem produto, realmente ele é uma vitrine, hoje de fácil acesso, né? Todas as pessoas procuram por produtos ou serviços, seja na internet, em buscadores, em redes sociais, em marketplace. Então é uma forma de vitrine. Traz essa questão do tempo, porque essas plataformas, elas são 24 horas, né? Diferente de antes, quando você, sei lá, né? Olha que antigo, pegava uma lista telefônica, tinha os horários de atendimento que você poderia ligar. Verdade. Hoje não, hoje você acessa, você já manda uma mensagem. Normalmente, se for períodos de madrugada, alguns têm mensagens automáticas. Exato. Mas a sua expectativa é que logo em seguida, num dia útil, alguém te responda. E é uma vitrine que precisa ser bem aproveitada. E aí, lembrando que você comentou das ferramentas de IA, o que a gente tem passado para esses empreendedores, ou até mesmo para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou empreender, usar a IA para ganhar tempo e pensar estrategicamente. Então, realmente, até mesmo para você se mostrar nessa vitrine digital, a IA ajuda muito, né? Vai terminar com o serviço dos profissionais? Não. Você que tem que colocar. Isso, e você tem que saber escrever. Às vezes você precisa ter uma agência, precisa ter um local, mas ela te facilita com algumas ferramentas de foto, de vídeo, de mensagem, que você se mostra melhor para o seu cliente. Isso tudo exige. E com esse tempo que você ganha, às vezes não tendo que ficar editando, né, não tem que ficar mexendo tanto num vídeo, numa foto, que use esse tempo para o planejamento, para uma análise do seu negócio, né, para quem está estudando e se recolocando no mercado de trabalho, usar esse tempo que a IA te proporcionou, né, para poder pensar e refletir. Porque também, o que a gente tem percebido do empreendedorismo pós-pandemia, é para a gente tentar sair desse automático de só reagir. Porque teve um ano que foi só de reação. Porque aí eu preciso oferecer, preciso vender. E agora acho que a gente pode já pegar um período para poder planejar, pensar mais estratégico, reorganizar
a sua vida, seus horários, a saúde. Uma certa estabilidade agora, porque aquele período realmente muita incerteza. Então você realmente você reagia ao que chegava. E ninguém sabia o que ia chegar. E agora é o momento, né? Pelo menos pra gente também que tem visto dos empreendedores, é o momento que está dividindo essa questão de só reação para realmente agir de forma mais pensada. Mais estratégica, né? Estratégica, usando o que temos, né? De tudo que trouxe de modernidade, de internet, de IA, mas de que forma isso pode beneficiar também. Gente, tá bom para quem, assim? No mercado de trabalho, pós-pandemia, quem que tá realmente se destacando? Eu acho que tá bom para quem corre atrás, né? Para quem tá ali lutando, para quem tá se reinventando, para quem está buscando novas ferramentas, para quem está se atualizando, para quem busca o Sebrae, né? O conhecimento é muito importante, né? Como um negócio, você ter ali o seu negócio, mas você procurar se especializar, né? Se profissionalizar com relação àquilo que você oferece, você entender como que está o mercado, tá? Eu acho que esse profissional, ele sempre vai se destacar, independente do momento que possa estar acontecendo, ele entender que todas as empresas passam por dificuldades, têm os seus períodos, né? O mercado é assim, e esse empresário, esse profissional, esse empreendedor, na verdade, né, que entender esse movimento, né, conseguir parar para pensar, conseguir, a gente sabe que no Brasil não é fácil empreender, né? Mas assim, não ficar dependente só reclamar, por exemplo, do governo, não sei o que, a pessoa ali seguir, ela vai conseguir se destacar, mas ela também precisa ter essa saúde mental, ela precisa ter esse tempo para conseguir enxergar estrategicamente e, claro, né, já a minha parte ali de medicina falando, cuidar da saúde, né, porque o corpo são consegue. Ter os seus pequenos prazeres, né, ali para... É necessário. Ou grandes também. Sim, é sonhos, necessário. né? Exatamente. Isso é importante. É necessário que essa pessoa Pifa, né? entenda que o trabalho não é o 100% da sua vida, né? E eu não sei se você tem percebido que acho que quem está fazendo o diferencial, independente da área, né, do segmento e tudo mais, são aquelas pessoas que estão afim. Que estão com vontade, que estão com garra, que sabe que tem as dificuldades, seja para você estudar, para batalhar, para ter uma construção. Né? Porque tem muita coisa que algumas pessoas, não sei de que forma, talvez até pela pandemia, ficaram mais pessimistas ou mais negativas, não sei da que forma, mas a gente percebe que se destacam os negócios e os profissionais que estão com vontade, com garra, que tem um sonho por trás daquilo que está trabalhando, daquilo que está buscando, que não é na primeira dificuldade que abandona ou desanima, que tem comprometimento. Comprometimento, um pouco de resiliência aí também, com certeza, resiliência é muito importante. Hoje, assim, a gente tem muito da questão do conhecimento, que a gente fala, que é estudar, mas fala também das habilidades e atitudes, de que forma você reage às situações, ou de que maneira você lida com situações. O conhecimento, com a era da informação, ele é mais acessível do que há 50 anos atrás. Então, você tem plataformas, você faz pesquisa, você tem vários outros lugares para estudar conteúdo. Sim. Agora, o ser, o da pessoa, né, a sua habilidade, a sua atitude, de que forma ela encara né, as coisas para empreender ou para trabalhar, é o que tem dado de diferencial. É inteligência emocional, né? Você precisa desenvolver inteligentemente essa sua atuação, entender as suas emoções e trabalhar elas de uma forma que não te prejudique, né? Não prejudiquem os negócios. E a gente fala de inteligência emocional porque a gente tem que se conhecer, saber que aquela situação ela está provocando em mim e como que eu vou lidar com aquilo. Claro que o tempo, né, a idade, a experiência ajuda muito, né? Claro. Quando a gente é muito jovem, né, a gente acaba tomando atitudes, seguir por alguns caminhos que a gente não tem experiência. Mas hoje eu vejo que a inteligência emocional é muito atrelada aos negócios.
como você vai reagir àquelas situações que vão inevitavelmente acontecer na sua empresa. Você sabe que certa vez eu li em algum lugar, alguém disse isso, que se a depressão sangrasse, talvez as empresas e as pessoas observassem mais, né? E é meio que por aí, né? As pessoas precisam estar atentas aos sinais, né? Quando que você... que sinais, assim, a gente deve observar, Wilson, que a coisa está começando a dar problema? Inicialmente, os sinais de que a saúde mental não vai bem, eles se iniciam de uma forma muito sutil, inclusive com relação à produtividade. Aquele trabalhador que ele desenvolvia bem, entregava, ele começa a ter uma queda ali no seu rendimento, aquela pessoa que você percebe que está se isolando, sabe? Aquela pessoa que, de repente, para um pode ser um isolamento, mas para outro pode ser irritabilidade. Nossa, mas né, o nosso colega está chegando aqui todo dia tão irritado. Isso são sintomas iniciais, que com o passar do tempo, eles podem ir se agravando, se acentuando, até que a pessoa entra num colapso mental. E muitas vezes a pessoa não tem a consciência disso que está acontecendo. Verdade. É preciso um colega que trabalha ali do lado, um familiar, alguém dá um toque. Ué, mas o que está acontecendo? Uma coisa importante que eu estava pensando justamente hoje é que eu vejo muita estratégia errada de negócios do gestor que não conversa com os seus trabalhadores. Se ele não conversa, ele tem uma chance muito grande de tomar uma decisão errada. Verdade. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Se os gestores, né, e eu falando aqui exclusivamente de saúde do trabalho, que é a minha área, conversassem com os seus trabalhadores, obviamente dentro da realidade, porque a gente sabe que existem empresas gigantescas e isso não seria possível, e nem é necessário que se faça isso toda semana. Se eles conversassem, eles iriam entender o que está acontecendo com esse trabalhador. De repente, a necessidade desse trabalhador é uma cadeira que ele consiga ficar mais confortável. Às vezes é um apoio aqui. E aquela pessoa está ali todo dia trabalhando naquela cadeira ruim. Então, assim, ela sabe que ela vai para o trabalho, ela vai sentar mal. Ela vai ficar ali 8 horas no seu trabalho, vai doer as costas. Ela já pediu ali, de repente, para um líder imediato. Ele não trocou. E a pessoa vai começar a apresentar problemas. Está doendo, né? Uma coisa que é positiva pro próprio empreendedor, né? Exato. Porque evita do funcionário ter que se afastar. Exato, mas vai chegar num ponto que ele vai acabar se afastando. Porque ele vai atrás de um médico, vai ser medicado, vai fazer o tratamento, mas o que está desencadeando aquilo? É uma simples cadeira. Ele poderia trocar. E se o gestor... Se o chefe consegue perceber isso, porque as doenças físicas, elas vão afetar no emocional, vão afetar na saúde mental, vai ter reflexo, não tem como. Sim, e você percebe essa queixa? Sim, a gente percebe bastante, é o mais comum, às vezes são coisas simples, sabe? Às vezes um intervalo, uma pausa na hora certa, sabe? Uma atividade que o trabalhador se desligue ali daquele momento, às vezes é uma meta que tá difícil de atingir porque é uma meta abusiva, não vai ser atingida. Será que dá pra gente reduzir? E agora você me fez lembrar que assim, você falou bastante da parte ergonômica e física, mas a gente também tem cursos, consultorias da parte de recursos humanos para trabalhar o ser humano funcionário. Sim. Porque às vezes eu tô com a cadeira boa, um computador bom, às vezes é uma pausa, como você falou. Às vezes é um ajuste da forma do reconhecimento ou é uma oportunidade de uma conversa de algo intangível em termos ergonômicos. É verdade. Mas às vezes é um reconhecimento porque exige você saber lidar com diferentes perfis de pessoas. Sim. Tem pessoas que gostam do contato, de conversar e perguntar o que você está fazendo. Só gosta. Isso traz uma motivação. Tem pessoa que ela é mais quietinha, mas ela gosta só de apresentar. E aí existem maneiras de você ir lidando com as pessoas, estudando como elas funcionam emocionalmente e dessa maneira você proporcionar um ambiente mais agradável. Tem toda essa parte ergonômica, mas a gente também trabalha falando com o pequeno empresário, porque ali é tudo muito próximo. Às vezes é um empresário que tem 4, 5 funcionários, então você lida todo dia. E às vezes você não dá um bom dia, às vezes você não pergunta, porque ele falou que foi levar o filho no médico, você não pergunta como está o filho. Exato. Então são detalhes de relacionamento, e claro, tem a ver também com o que produz, do que entrega.
Mas são pequenos detalhes que traz uma saúde emocional melhor, que faz produzir, que a pessoa se integra, ela se interessa mais, ela se sente parte. Pertencente, né? Exatamente. Então tem a parte ergonômica e tem a parte emocional. Veja bem, e essa parte emocional, a saúde mental, os fatores psicossociais, agora com a atualização da NR1, que acaba se enquadrando ali na ergonomia. Como que esses riscos vão ser mapeados? Essa NR1 pra gente. A NR1 sempre existiu, mas agora houve uma atualização que os fatores psicossociais, né, justamente para cuidar ali da saúde mental, eles vão ter que ser mapeados nas empresas, né? Assim, já existia um movimento com relação a isso, mas agora vai sair tudo mais dinamicamente mais organizado, né, para esses trabalhadores, né? Então, assim, o que o pessoal vai ter que mapear esses riscos, o que está acontecendo? E são riscos, fatores psicossociais. É o quê? É um ambiente de metas abusivas, né? É um ambiente hostil, tem algum tipo de assédio, e assim, as empresas vão ter que mapear e colocar estratégias de ação, sabe? Vai ter que colocar o que vai acontecer com relação a isso. Olha só que coisa importante que a Dayana trouxe, que eu lembrei que eu tive essa semana com uma juíza do trabalho, e a gente estava conversando, e ela me falou sobre uma ação. Veja bem, de uma determinada empresa, uma empresa X, tinha uma funcionária, né, que ela era porteira, né? Ela ficava ali recebendo as pessoas. Ela ficava ali nos serviços gerais, na verdade, mas ela se encontrava com diversas pessoas. E ela trabalhou muitos anos lá. Um ambiente de profissionais de alto nível, né? Pode assim se dizer, né? De alto escalão. E o que aconteceu durante todo esse tempo com ela? As pessoas não, segundo a alegação dela no processo trabalhista, que as pessoas não davam bom dia para ela. Não davam bom dia, não davam boa tarde, não falavam oi. Ela trabalhou, e assim, esse processo existe, ela trabalhou muitos anos em um processo de invisibilidade. Então, ela foi se sentindo não reconhecida, foi se sentindo desvalorizada. Claro. E ela acabou desenvolvendo uma doença relacionada à saúde mental, que ela entrou num quadro grave e acabou tendo que se afastar do trabalho. Enfim, depois teve uma ação trabalhista e essa empresa ela foi condenada justamente por isso. Olha como é grave. E olha o que seria para essa pessoa um bom dia. Né? Simples. Bom dia. Dia, tudo bem, simples, como vai? Às vezes um feedback, né, sobre algum trabalho que é feito, né, um reconhecimento mesmo, você sentir que você é alguém ali, né? Exatamente, ela era uma serviço gerais, mas ela ficava tipo numa portaria, então ela recebia muitas pessoas, as pessoas passavam por ela, mas agiam, segundo ela, né, conforme ela não existia. E isso foi magoando ela, foi causando uma dor tão profunda nela que ela acabou adoecendo justamente por essa questão. Acontece mesmo, né? E aí, precisando da ajuda, também não recorrer às inteligências artificiais também, né, gente? Porque hoje em dia tudo vai para lá e não é por aí, né? Tem muita coisa que não dá para ir por aí, né? Por esse caminho. Não dá para consultar, né? Então, mas as pessoas consultam. Tem gente fazendo isso. As pessoas já chegam. Hoje, além de ser médico do trabalho, eu sou médico do dia a dia. Eu atendo em posto de saúde. Enfim, as pessoas já chegam, né? E você percebe. Porque, assim, as pessoas às vezes trazem por escrito. Esses dias uma paciente chegou para mim e falou assim, doutor, tudo bem? Eu preciso desses exames. E ela me tirou aquela conversa que claramente ela pegou numa inteligência artificial, escreveu, a gente né, quem usa conhece ali a linguagem que a ferramenta usa, então você consegue perceber. E ela falou assim, eu consultei com médico particular, né, eu atuo no SUS. Ela falou, eu consultei com médico particular e ele me disse para eu vir aqui com o meu médico do SUS e pedir esses exames. Aí eu falei, mas ele não pediu, ele deu alguma cartinha, ele só falou de boca, assim, e porque, né, o que houve? E ela me tirou o papel, que era um copia e cola, e falou, não é esse. Mas, assim, não condizia com os sintomas dela, não eram exames de alta complexidade, né, que a gente não realiza na atenção primária, que é onde eu atuo, né, e aí eu expliquei para ela, mas olha, né, tá estranho, qual é o nome do médico? Aí ela se enrolou toda, enfim, não conseguiu
trazer, né, você percebe que é isso. O paciente chega. E outros pacientes, eles já chegam realmente, assim, com a história clínica, com o diagnóstico e com o tratamento. Eles vão lá testar para ver se você... Então, assim, mas isso subiu o nível de atuação do médico, porque o médico tá competindo, né, realmente ali com um robô, né? Mas não é assim que funciona. A gente sabe fazendo terapia com a inteligência artificial. Então, é aí que eu acho mais absurdo ainda, meu Deus. E é o saber, porque assim, ó, a inteligência artificial, ela funciona bem quando você estrutura bem, você tem que pensar para perguntar corretamente. Exato. Tem que ter muito cuidado. Então, para questões humanas, médico, psicólogo, outras atividades, o profissional, ele te direciona as perguntas para você responder. Sim. Agora, você elaborar exige muito estudo, então... Não, você imagina o quanto nada substitui, que o médico o se prepara, o raciocínio clínico, né? Nós nunca paramos de estudar. A gente estuda essa questão do paciente, do ser o paciente, a questão da comunicação, dessa comunicação com o paciente, a relação médico-paciente, porque existem ali nuances, né? Existem entrelinhas que você consegue perceber, fora o olhar clínico voltado para o paciente, você olhar para o paciente, você vai identificar questões, identificar sintomas que jamais a pessoa precisa nem te falar. Você olha, você consegue perceber. E uma inteligência artificial... Jamais, mas eu tirei uma foto, eu coloco lá, ele me disse que não, né? São várias questões, né? E também a gente sabe que pode ser por uma informação errada que se passe, mas também, enfim, que a inteligência artificial pode errar também, né? Então... Sim. Algumas críticas com relação a ela alucina, e a gente ainda está numa fase inicial, tá? Gente, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Ela não consegue trabalhar com muitos dados. Isso no futuro vai ter um índice de acerto realmente ali de 99%, mas a gente ainda não está nesse patamar. Ela pode passar informações erradas, ela pode te passar informações diferentes da mesma questão, ela alucina. Eu falo um pouco de inteligência artificial porque eu estudo bastante a inteligência artificial, principalmente no meu ramo de saúde e segurança do trabalho, porque é uma ferramenta que eu vou fazer uso, a gente já faz uso das nossas empresas, então assim... Como eu disse, ela está acontecendo, mas ela ainda a gente está num processo inicial. Certo, pode falar. Não, e ela tem que te fazer refletir, né? Até mesmo se a gente for usar para aquilo que é mais, vamos dizer, menos prejudicial, para criar uma arte, um vídeo, um texto, um convite, né? Que não vai ter um prejuízo de vida. Você precisa ir estudando, ela vai mostrar de um formato, de uma cor, de um jeito, então você tem que ter uma análise crítica, né? Se ela põe uma cor que não tem a ver com o seu negócio, se ela põe de um outro formato, você tem que ter essa análise. O que dirá para questões mais complexas, né? Exatamente. Eu acho que assim, realmente, a IA vai ser uma tendência, não tem como retroagir. Não dá pra voltar, mas de que forma a gente também tem que ter um pensamento crítico para tudo que ela produz, para como a gente lida. Né? Então, acho que esse estudo também vai trazer um pouco mais assim, por enquanto tá um boom, mas assim, de que forma se usa pensando, né? Vai ter que ter um pouco mais de análise ali. Daiana, não sei se você vai conseguir me responder isso, se passa pelo que você está acostumada a trabalhar, mas assim, já que a gente está falando nessa questão aí de né, que veio com mais força pós-pandemia mesmo, né, quando as redes sociais ganharam mais força, né, o pessoal ficou mais na internet do que, né, pessoalmente e tudo mais, que profissionais devem ser mais afetados, assim? Você acha que a IA pode realmente extinguir algumas profissões? Eu acho que sim, terão profissões funções modificadas. Né? Eu lembro que alguém comentou muito parecido assim, que quando veio o computador, saíram-se as máquinas de escrever. Mas aqueles que se adaptaram, depois teve muito mais mercado para quem lida hoje com o computador na época, do que quem lidava com máquina, né, máquina de escrever. Então a IA, ela também vai mudar algumas funções, vai automatizar alguns trabalhos, mas ela também vai exigir mais pessoas trabalhando e pensando. Certo. Tá? Então, sempre a pessoa vai ter que estar ali para
para de alguma maneira programar, conduzir, Exato. organizar essas informações, essas automatizações que vão existir. Então, vai exigir de que alguém organize, programe, insira informações, dados para essa questão da inteligência artificial. Mas ainda não tenho nomes assim. Mas é difícil falar ainda, né? Eu posso dar funções. exemplo, porque existem algumas funções que passam do limite humano. Por exemplo, assim, num frigorífico, a pessoa que faz ali um corte, ela tem aquele movimento ali, sei lá, 100, 200, 300, 400 vezes por minuto. Ela, né, vai ter uma tendinite, ela vai ter um problema. Por que não uma máquina fazer isso? Porque é prejudicial humanamente para ela. Por exemplo, também, né? O corte de cana, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo a gente existiu o corte. A André acompanhou comigo aquela época, né, André? E depois teve a mecanização, as máquinas e o corte, né? A pessoa cortava a cana, todo aquele trabalho extenuante, tanto de movimentação ergonômica quanto de temperatura no calor, né? E essa profissão, aqui no estado de São Paulo, deixou de existir. As máquinas substituíram. E mais uma vez as pessoas têm que se reinventar, né? Porque aí essa pessoa que cortava a cana vai fazer o quê, então? Então, aí o mercado vai ter que absorver essa pessoa, vai ter que preparar, ou, enfim, se direcionar para uma outra questão. Mas a IA, eu acredito que sim, algumas funções... Ela, assim, a gente fala de mas a robotização, a mecanização, a tecnologia... isso sempre aconteceu, na verdade, exatamente, né? Que agora a coisa está muito rápida, né? Exato. Então a gente acaba chamando a atenção, assustando um pouco, né? Dá um certo, né? Quando a gente começa a conversar bastante, né? Dá um certo, fala, mas será que... Mas imagina, o humano, a humanidade jamais será substituída. Isso não vai acontecer. Amém, né? E agora me fez pensar de uma outra, talvez nem é tanto o foco, né, do assunto. A gente acabou que está abrindo, mas eu acho que tudo isso veio depois da pandemia mesmo. Mas mesmo com a questão da IA, o quanto está carente e necessário no mundo do empreendedorismo e até do mercado de trabalho da humanização das relações. Com certeza. Então, por exemplo, quando você fala assim, quem se destaca o segmento? Me lembrei que assim, empresas que atendem melhor, que dão uma atenção, que foi errado, que pede desculpa, que vai atrás daquele erro, porque todo mundo humaniza, né? Que humaniza a relação. Por mais que eu tenha ali um robozinho que responde, uma IA que responde as mensagens, quando há um problema, que eu tô ali junto ao cliente, a humanização, porque... eu adoro quando me responde pessoa mesmo. Isso, então a customização, algo feito exatamente do que você precisa, ou um ajuste. E aí são pequenos detalhes, às vezes você vai para um restaurante, você tá um problema de uma pessoa, sei lá, que é cadeirante, tem adaptação, mas algo que você faz que cativa e que mostra que você tá vendo a diferença daquela pessoa, que até às vezes é o caso da porteira, né, porque ali você vê, olha, é diferente, ou quando você faz algo por conta de uma data comemorativa, então são pequenos detalhes que você vê a pessoa. E aí você às vezes agrega, que às vezes é uma coisa pequena, é um agrado, é um falar, é um parabéns, que a humanização, tanto no empreendedorismo como no mercado de trabalho, traz uma diferença. E a gente tem todas essas ferramentas disponíveis, porque, como eu já falei, eu sou dono de clínica de medicina do trabalho, e a gente treina a nossa equipe justamente para isso. Então, assim, a gente tem perfis de clientes que entram na clínica. Tem aquele cliente que já entra... Você percebe que aquele é apressado, que ele quer tudo ali no minuto. Então a gente já treina as nossas atendentes para ter um discurso específico para ele. Tem aquele outro que já vai... Que você já percebe que vai com um pouco mais de calma, que ele é mais, de repente, conversador, questionador, gosta de bater um papo. A gente... Aí as nossas funcionárias, elas já estão capacitadas para pegar esse outro perfil. Porque o que acontece? A gente consegue... Esse que chega lá ansioso, você vê que o cara sentou, já está batendo o pé, né? As meninas já vão lá, ele quer um cafezinho, olha, o senhor aguarda um minutinho. Já é todo um tratamento. Agora aquele outro que quer mais conversar, você já consegue. Então... Isso te faz fidelizar no seu negócio, né? Enfim, e as ferramentas estão todas aí. Tem vídeo no YouTube, tem material na internet, você consegue pegar tudo e estudar. O conhecimento está aí, né? E aproveitando esse gancho aí que vocês estão falando sobre humanizar, eu vou até abrir aqui um parênteses para uma questão de quem é de humanas, né? Porque minha filha é dubladora.
e eles foram até para Brasília, os dubladores e tudo mais, por uma questão de regulamentar, né? Porque a IA pega a voz, pega imagem. Hoje em dia tá difícil, você tem que olhar muito bem para saber se é a pessoa, se não é a pessoa e tudo mais. Então, assim, para ter essa garantia de que a voz é da pessoa, eu vou receber pela minha voz tudo, e aí entra a humanização, né? Porque por mais que você pegue aquela voz e tente reproduzir, gente, nada como a pessoa que estudou, que fez teatro, que sabe representar, sabe que tem a emoção na voz, né? Exato. Então, assim, tem coisa que não dá para substituir mesmo, né? Foi só um parênteses aqui. Não, mas é uma questão das artes, né? Da criação. Porque imagina, quando você pinta uma tela, você cria algo. Você tem uma emoção ali, né? Tem um. Não, né? eu e a Andréia, né? A gente fez jornalismo. Então, se a gente. Até o negócio da cana lá é bom explicar, gente. Não é que a gente cortava a cana, né? Que a gente fez reportagem disso. Junto, né? No jornalismo. Mas, Andréia, quando a gente fez a faculdade de jornalismo, né? Enfim, no passado, a gente tinha aula para você escolher, entender qual cor você vai usar em determinado contexto. Você vai colocar o vermelho ali, por quê? Você vai colocar o azul, que imagem você quer transmitir, né? Era tudo muito pensado e a gente estudava essa dinâmica das cores. Hoje em dia a IA vai te dar, né? O adolescente, o jovem vai lá, vai pedir para ser construído uma logo para ele, a IA vai entregar. Será que ele vai pensar por que aquilo foi usado? A gente sabe, né? Porque a gente passou por uma fase que não existia. A gente tinha que escolher e fazer e estudar por quê. Tudo fazia sentido, né? E aí a IA vai te entregar. Uma construção, e você vai consumir aquela logo pronta, por quê? Que aquelas cores? Gente, um exemplo, né? Mas o que aquelas cores querem dizer? Por quê? Você não pensa. E tá vendo que seria importante um designer usar a IA para criar um logo, não um estudante ou uma pessoa o designer vai entender. Porque ele tem um estudo, ou um jornalista, mas eu digo assim, que o designer tá muito mais ligado a uma certeza, e tudo mais. Mas tá vendo que um profissional que sabe fazer as perguntas terá um melhor resultado. Então a IA também vai ter um momento ali de quem consegue utilizar bem ou não. Porque não é uma ferramenta só para testar, né? Ela realmente tem que vir para benefício. E, gente, como vocês veem o futuro, assim? Qual será o futuro? A gente está falando de um futuro imediato, né? Que já é presente, né? Pós-pandemia, mas a gente está falando do que está acontecendo agora, que começou lá, né? Com a pandemia, virou isso que a gente está comentando aqui. E daqui para frente, o que vocês imaginam? Por favor. Olha, eu acho que vai exigir um equilíbrio da humanidade profundo, né? Por conta que nós vamos ter muitas ferramentas, muitas IAs, mas ao mesmo tempo vai se valorizar muito o emocional. Porque há uma tendência grande, né, das doenças emocionais. Então, assim, a pessoa ainda vai ter a sua essência. Então, como vai ser esse equilíbrio? E acho que é isso que todo mundo que puder contribuir, ajudar a sociedade, a comunidade a ter esse equilíbrio, a se modernizar, utilizar tudo que é de ferramenta, que ganhe tempo, que agilize, que modernize, mas nunca perdendo a essência do olhar para o humano, para o seu sentimento, para as suas vontades, suas necessidades, porque hoje realmente eu acho que ainda está um desequilíbrio, né? Porque existem as doenças emocionais, e aí tem as questões da modernidade, então acho que o desafio agora é de que forma a gente pode se ajudar para que haja esse equilíbrio no futuro. É que tudo muito de repente, e muito, além de ser muito novo, assim, tudo muito rápido, né? E aí a gente está tendo que administrar, entender, né? E administrar. E aí na questão do trabalho, da qualidade, né? No trabalho, Wilson, você falou sobre administração do tempo, né, disciplina. Quais seriam os cuidados assim para conseguir trabalhar dessa forma que se trabalha hoje, mas ainda garantir uma boa saúde? Assim, André, já existe, né, uma legislação, todas as normas que devem ser cumpridas para que esse trabalhador, para que a saúde desse trabalhador ela seja preservada e que o trabalho, o ambiente de trabalho não seja um fator ali para prejudicar esse trabalhador. E, além de toda a legislação que já existe, está em processo também de atualização de algumas questões que vai fortalecer ainda mais esse segmento, esse setor.
o que acontece? Eu entendo que vai ter que ter um olhar também para essa nova geração. Esses jovens que estão chegando aí no mercado de trabalho, o que eles esperam, né, de uma empresa, o que eles esperam da gestão, o que eles esperam com relação ao futuro do trabalho deles. Porque eu entendo que a gente nunca passou num processo recente de uma mudança tão rápida em todos os processos de trabalho. Verdade. Tá tudo em mudança. E uma mudança muito rápida, né? Que já vinha, como eu disse, acontecendo, a pandemia intensificou, solidificou, e a gente está nesse processo. Então a gente vai precisar entender o mercado de trabalho, né? Os empresários entender o que essa nova mão de obra que está chegando, né? Essa massa quer, o que ela busca, como lidar com isso, e essas pessoas, esses jovens, né? Esse pessoal jovem que está chegando, como que ele vai lidar com o mercado de trabalho, com essas ferramentas que tem no momento. Eu acho que esse é o desafio, e claro que a Daiana falou, humanizar as tecnologias, né? Um excesso de tecnologia, porém, vai se sobressair aquela pessoa que conseguir humanizar, ter o olhar para o próximo, conseguir enxergar o cliente na sua individualidade. Sair um pouco da questão das telas, né? Assim, não ficar só na tela, né? Exato, o contato, né? O contato. Nós somos seres sociais, nós precisamos de contato, nós precisamos de interação, né? Para se desenvolver como pessoa. Então, só telas não dá, não é possível. Fala, Daiana. Não, eu falei, é o equilíbrio, né? É buscar o equilíbrio. O equilíbrio. E para quem quer começar agora a empreender, o pessoal assistiu aqui esse podcast e falou assim, poxa, empreender pode ser o caminho. Quais seriam as recomendações, Daiana? Bom, Daiana, né? Desculpa. Bom, as recomendações para quem quer empreender. Primeiro, parte de um planejamento. Então já não dá para ter uma ideia amanhã, já pegar um dinheiro, né? E já gastar ele todo. Então, ter um tempo de planejamento para ver se aquela sua ideia ela é viável economicamente. Porque um negócio ele é feito para ganhar dinheiro. A gente fica com receio de falar assim, eu montei um negócio, mas eu não posso falar que eu quero ganhar dinheiro. Não, gente, senão ele é hobby. Hobby é o que você investe e a sua recompensa ela é emocional. Eu gosto de bicicleta, eu compro a bicicleta, ando de bicicleta, então eu vou estar investindo. Para o negócio, ele precisa ter uma viabilidade. Então, o planejamento, se aquela minha ideia, aquela minha vontade tem mercado, então eu tenho para quem vender, pode ser produto ou serviço, tá? Vender que eu tenha cliente para comprar aquilo que eu estou pensando como negócio. Tendo cliente, eu tenho como atender, eu tenho conhecimento, eu sei lidar com aquilo, né? Porque às vezes a gente vê uma oportunidade, mas a gente precisa se preparar. Então, eu preciso saber fazer, saber atender ou lidar com aquele segmento. E depois, pensar em quanto isso vai custar, que é a parte financeira, quanto de dinheiro eu preciso para um capital de giro, e aí sim eu consigo ir para a ação. Então, é pensar o mercado, pensar que é a oportunidade, o mercado, a minha preparação e a parte de preço, custos, para então você poder empreender de uma forma resumida, né? E quem se destaca? Quem se destaca é quem tem algum diferencial? Como é que é? Quem se destaca é aquele profissional que ele é bom no que faz. Eu sou uma boa manicure. Mas eu também cuido da gestão. Então eu tenho que saber administrar o meu cliente, eu tenho que saber administrar o meu dinheiro, administrar o meu tempo, porque isso é um alicerce que o seu cliente não percebe. Ele não sabe se você está com caixa negativo, positivo. Mas se você não cuida, o seu negócio ele não tem solidez ali, ele não é sólido. E aí você pode vir a fechar. Então você tem que ser bom no que faz, sim. Você tem que se profissionalizar. Mas você tem que ter um alicerce ali, escondido, da gestão. Que é saber administrar o seu negócio. Tá? Tanto a parte de marketing, finanças, pessoas, tempo, tem que ter isso. E fazendo o que gosta, sempre a chance de acertar e ser mais feliz, né? E ficar melhor emocionalmente, com a saúde melhor. Com certeza. A pessoa precisa ter propósito. A palavra é o propósito, né? Precisa ser rentável, né? Ela precisa te proporcionar momentos de alegria, né? De felicidade no trabalho. Mas você precisa ter um propósito para você conseguir fazer. Porque é muito difícil você levantar e ir para o trabalho sem você entender o seu propósito, sem você entender
aquilo que você é bom, naquilo que você está disposto a fazer, né? Isso ajuda muito. É claro que não é só isso, mas não tem preço. Você trabalhar, você entendendo por que você está trabalhando e o que o seu serviço está influenciando na vida das pessoas, né? Que reflexos que o seu trabalho está desenvolvendo, né? Ele está chegando na sociedade e isso vai ter que tipo de impacto? Você precisa ter essa consciência, eu acho que tudo flui melhor. Nossa, maravilhoso. Meus amores, eu amei ter vocês aqui, mas antes ainda de dar tchau, eu queria que vocês deixassem, se bem que vocês já deram dicas incríveis aqui agora, né? Mas se vocês quiserem deixar uma frase, um conselho, um recadinho, entendeu? Pode ser sobre vocês, alguma experiência de vocês, ou sobre o tema que a gente está falando. Por favor, Daiana. Um recadinho, ou você acha que já disse tudo? Eu acho que dessa parte do empreendedorismo, do planejamento, eu acho que a gente fica à disposição, eu acho que é o que movimenta a economia, tá? Os pequenos negócios, os empreendedores. Então, eles precisam se organizar, eles precisam estar preparados para poder empreender da melhor maneira e serem felizes. Porque a gente também tem mais resultado quando faz o que gosta. O Sebrae ajuda muito, né? Sim. Eu sei porque a gente também, ainda como na época da TV, a gente fazia muita matéria com o Sebrae, sempre muito bacana. Qual é a dica para empreender? Procura o Sebrae. Também. A gente lida com sonhos, né? Então a gente precisa ajudar as pessoas a pôr em prática seus sonhos de uma maneira que a realidade seja positiva. Porque a gente precisa trazer alguns calibres ali para que realmente aconteça da melhor forma. Legal, obrigada, Daiane. Agradeço a participação. Que isso, vai lá, Wilson. A minha mensagem é com relação à saúde, da saúde do trabalhador, né, a saúde ocupacional. Esse trabalhador, ele e essas empresas, essa gestão, ela tem que entender que a saúde ocupacional ela não é gasto, ela é investimento. Exato. O trabalhador precisa ter esse olhar e o gestor também, o gestor principalmente. Porque muitas vezes o contato que esse trabalhador tem com o médico, às vezes é o médico do trabalho da empresa. Às vezes essa pessoa não tem o tempo, a gente sabe que os homens culturalmente procuram menos os serviços de saúde do que as mulheres, mas no geral, cuidar da saúde, fazer a prevenção. Tá? Porque hoje a gente funciona num sistema de saúde muito responsível, né? A gente é provocado. A gente já vai atuar ali quando o problema acontece. E a gente precisa ter essa atenção na prevenção. Então, a saúde ocupacional, a saúde do trabalhador, ela está aí para isso. Então, assim, nada melhor do que você empreender, ter sucesso e ter saúde. Então, vida longa. Exatamente. Vida longa de sucesso para vocês também. Muito obrigada, Wilson, também por sua presença. Uma alegria receber vocês aqui. Matei saudade do Wilson, que às vezes tempo a gente não se via, né, Wilson? Mas olha, que a gente volte aí qualquer momento para falar de mais coisas. Sempre que tiverem novidades e quiserem bater esse papo, só chegar e dar uma palavrinha aqui comigo que a gente vai conversar mais, tá bom? Foi ótimo. Eu estou à disposição, adorei conhecer a Daiana, adorei o que ela falou, enfim, o Sebrae sempre trazendo, né, informações muito importantes para a gente. Agradeço o convite, Andréa, muito obrigado, matei um pouco da saudade, mas assim, quero dizer que a gente está sempre disponível, tá? E muito tem um carinho muito grande por você, tá? Obrigada, eu também por você, querido. Então, olha, beijos para vocês, muito obrigada, viu? E a você que tá aí, que chegou até aqui com a gente, muito obrigada também pela companhia e continue ligado, porque ainda tem coisa para rolar nessa temporada, viu? Se cuida!